palavra loucura é usada de forma popular para definir o comportamento de algumas pessoas. Mas o que é loucura, afinal de contas? É sobre isso que eu vou conversar agora com o psiquiatra Paulo Repsoldi. Doutor Paulo, a palavra na linguagem popular, loucura, é muito abrangente, né? Exato. Ela é usada, antigamente, ela era um termo técnico e até científico e jurídico. Estava, inclusive, no nosso Código Civil de 1916, os loucos de todo gênero, mas também na ciência. Mas hoje em dia, ela está em franco desuso e utilizado mais de forma leiga para se expressar uma pessoa que tem algum comportamento criticado, tipo... Você fez uma loucura de largar esse emprego, você é loucura sua, largar esse emprego para ir trabalhar com outra coisa. Ou então, realmente, para se expressar perante aquelas doenças psiquiátricas mais graves, crônicas, incapacitantes, tipo a esquizofrenia ou mesmo quadros demenciais, quando alguém chega e fala, o meu vizinho parece que tem alguma loucura, ele sai de pijama pelo corredor, falando sozinho, alguma coisa desse tipo. Mas é um termo... leigo e muitas vezes grosseiro, muitas vezes deselegante, né? Como se diz. Minimamente deselegante. Agora, como caracterizar essa situação? A pessoa, cientificamente, claro, ela é aquela pessoa que perde o juízo, perde o senso de realidade por completo? O que a gente poderia dizer? O ponto em comum de todas as pessoas, quando realmente estão se falando loucura naquela segunda situação, em uma doença psiquiátrica mais grave, é quando a pessoa perde o juízo de realidade. Toda pessoa, quando alguém pensa em louco, o que está em comum? Dentre algumas outras coisas diferentes, mas todos têm em comum que a pessoa que é louca, que padece de uma loucura, ela perdeu o juízo de realidade, ela não tem aquela capacidade de interpretar a realidade como uma pessoa normal. A pessoa nasce assim ou ela vai desenvolvendo? Eu pergunto até a partir de outras doenças ao longo da vida, isso é possível? Sim, sim. Comumente as pessoas desenvolvem uma doença, né? Claro que muitas vezes tem um componente genético, mas não só pelo componente genético isso não se explica. Então é uma interação de fatores ambientais em que a pessoa acaba desenvolvendo uma doença grave, por exemplo, a esquizofrenia, em que a pessoa, se não adequadamente diagnosticada e tratada, ela acaba realmente perdendo o juízo de realidade e mantendo essa perda por muito tempo. Pessoas que têm quadros de depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade, também podem ter fator detonado? A perda do juízo de realidade é menos comum, principalmente em transtorno de ansiedade, claro. Nas depressões de origem mais biológicas, tipo aquelas decorrentes de transtorno afetivo bipolar, transtornos depressivos mais de origem biológica mesmo e não de reação a um estresse, eles podem ter um prejuízo do juízo de realidade, em que acabam interpretando erroneamente determinadas situações. Por isso que se diz que quem está em depressão não deve tomar decisões, principalmente decisões mais sérias na sua vida. É possível se perceberem os primeiros sinais? Sim, a pessoa ela começa a apresentar um certo prejuízo, uma certa inapropriação em observar, em criticar, em comentar a realidade, em que a pessoa acaba, quem está ouvindo, quem está convivendo com essa pessoa, percebe que a pessoa não está muito em sintonia com o que está se passando na vida dela, no meio ali da família, na vida comum dela. Agora, existem os surtos, né? Aqueles momentos passageiros apenas, né? Que muitas pessoas ficam preocupadas, mas são apenas momentos passageiros? O surto ficou muito popular hoje. O fulano surtou lá, quebrou tudo. Ou então, é surto psicótico, manda uma ambulância aqui, o sujeito está quebrando tudo. Mas, assim, o surto, na verdade, é um quadro extremamente agudo, repentino, de uma ampla alteração comportamental, comumente com uma agitação psicomotora, a pessoa fica agitada, muitas vezes com agressividade, às vezes nem tão agressivo, mais agitado, em que pode ser decorrente de uma agudização, né, de alguma doença psiquiátrica, né,
tipo a esquizofrenia, pode ter um surto, aí sim seria um surto psicótico, mas também podem ter surtos de explosão comportamental decorrentes de estresse, Uma situação grave vivida ali. Exatamente. Tratamento. O tratamento para quem tem essas doenças, aí sim tem que ser um tratamento médico especializado, psiquiátrico e muitas vezes com acompanhamento psicológico, sim. E com alguns outros tipos de atividades que possam ajudar, tipo atividades de esporte, que possam contribuir para o bem-estar da saúde de todo mundo, obviamente que vai também contribuir para quem padece de uma doença mental. Ok, doutor Paulo, muito obrigado, viu? Nada. Boa tarde ao senhor. Que isso. Bom.